Então, gurizada, estamos iniciando a etapa de legislação institucional da Brigada Militar, né? E Corpo de Bombeiros Militar, abrangendo o quê? As legislações básicas, que é o quê? A Lei 10.990, a Lei 10.991, a Lei 10.992, o RDBM, né? E posterior em separado a Lei 14.920, que é a Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar. Tá bom? Hoje são dia 1º de março de 2025, estamos trabalhando com um material novo, atualizado, e por que isso? Eu tenho um carinho especial pelos concursos da Brigada Militar, e principalmente para o quê? Para um ensino de qualidade. Não adianta vocês quererem passar no concurso, eu como professor oferecer um material de má qualidade. Isso não resulta em aprovação. Antes de nós estudarmos o conteúdo, eu vou lhes ensinar como que nós estudamos esse conteúdo, tá bem? Ele não é um conteúdo complexo, não é um conteúdo com dificuldades, mas ele exige a compreensão de como estudarmos. E isso não só para o conteúdo institucional, mas também para os outros conteúdos das outras disciplinas. Isso vai facilitar de montão a compreensão dos senhores, tá bom? Vamos adiante e vamos iniciando então. Então, antes de nós iniciarmos ali, como eu falei, a minha forma de estudos para os concursos hoje, eu não uso mais nada impresso, tá bem? Eu busco fazer o quê? Montar um material de qualidade baseado ou no meu Word ou numa anotação de um PDF, né? Porque se vocês observarem, eu já entrego a vocês o meu material bem detalhadinho, com todos os principais tópicos, né? E isso facilita o nosso estudo, tá bem? Vocês vão vendo que eu já deixo o material todo grifado. Aquilo ali é o importante, grifado ou negrito, itálico, sublinhado. Vocês vão chegando no conteúdo, mas que eu faço para estudar? Ok. Vocês observam que eu tenho os dois questionários, o questionário de RDBM e o questionário de legislação institucional. Estes dois conteúdos, né, eles têm que estar na massa do estudo de vocês. São conteúdos que a banca faz a mistura de assertivas, né, em que o aluno visa ser confundido, né, e perdido com o que a banca realmente quer e com aquilo que a questão pede, tá bem? Não é difícil, mas então eu já deixei aqui separado que o conteúdo, o regulamento disciplinar, assim como os estatutos militares estaduais, aplicam-se aos policiais militares e aos bombeiros militares. O conteúdo dos bombeiros militares e do Corpo de Bombeiros Militar é praticamente o mesmo. Modifica a legislação de organização básica, que é a organização básica da Brigada Militar é a Lei 10.991 e as bombeiras 14.920. Então, tivemos uma atualização em 2024 que fez a modificação em duas leis, que é o capítulo 8A da Lei 10.990, e o ingresso na carreira dos praças militares estaduais, são estaduais por força do artigo 42 da Constituição Federal. Policiais militares e bombeiros militares. Militares estaduais, artigo 42 da Constituição, né? Policiais e bombeiros militares. Tá ok? Então, o ingresso na carreira dos praças militares estaduais dar-se-á como? Na primeira classe de graduação de soldado. Tá? Dar-se-á classe da graduação de soldado, havendo a progressão automática para a classe especial da graduação de soldado. Parece que eu tô vendo aquela questão da banca, né, perguntando exatamente isso. O que acontece, por que acontece e como acontece, né? Então, é automática. Deixa eu só fazer uma coisinha, eu diminuo uma letra aqui, beleza? A progressão, ela é automática para o quê? Para a classe especial da graduação de soldado após 15 anos de carreira, tá bem? Agora já vamos lá para a carreira dos militares estaduais, a atualização também que nós temos. Pausa. O último concurso de soldado, tanto da Brigada quanto do Corpo de Bombeiros Militar, com ingresso em nível médio, é o que o edital vai sair nos próximos dias, tá? Mas a idade é nível superior, vai aumentar? Infelizmente, não vai. Essa história do aumento da idade eu escuto desde que não seja o aumento da idade por questões várias. Quanto menor a idade, mais tu tens que permanecer no serviço ativo, né? Mais lucro a instituição tem. Eu não vou entrar nesse mérito. Então, as qualificações policiais militares, né, a que se refere o artigo 12, são constituídas pelas graduações de soldado, segundo sargento,
e primeiro sargento, tá? A graduação de soldado será, vamos só fazer um esqueminha aqui, a graduação de soldado será subdividida em primeira classe, classe especial. Tem a classe de material, aí, soldado nível 1, soldado nível 2, soldado nível 3, com aqueles interstícios de, entre aspas, promoção. Aluno que está estudando errado é igual aluno reprovado. É aquela velha história do bate-papo. Bem, eu não vou entrar nesse mérito de discussão, mas eu quero que vocês compreendam que o estudo deve ser qualificado. O aluno deve estar adiantado e focado no que traz a lei, tá bem? Então, a graduação soldado será subdividida em classe e classe. Então, foi feito em 2020 pela Lei Complementar 61, tá? Só fazer uma coisa aqui, soldado primeira classe e classe especial. A progressão de soldado primeira classe, primeira classe para soldado classe especial terá o quê? Automática após 15 anos de carreira. Soldado primeira classe para o classe especial, 15 anos de carreira, tá bem? Só fazer um ajustezinho aqui. Então, ingresso da carreira de praças da Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, dar-se-á, deixa eu só colocar a cor aqui, dar-se-á na primeira classe da graduação de soldado por ato do governador do estado. Até 2004 era do comandante-geral. Que aí nós encontrávamos na Lei 11.832 de 2002, modificou isso. O ingresso dos praças e oficiais é feito por ato do governador do estado. Mas quando, após a aprovação em concurso público e respectivo de formação, tá? Então, eu coloquei aqui essa observaçãozinha, porque eu já vi essa ideia com o aluno, tá? Então, até 2002, o ato era do comandante-geral, né? A Lei 11.832 de 2000 ficou o ingresso dos praças oficiais é feito do governador do estado, tá? Mas quando que isso ocorre? Após a aprovação em concurso público em respectivo curso de formação, tá? Então, aqui, as questões de reenquadramento funcional não nos interessam a prova, tá? E como eu já gosto de estudar linkando os conteúdos com semelhança, né? Eu já vou iniciar o trabalho na Constituição do Estado, porque isso também vem escrito em edital, tá? E às vezes o pessoal deixa de lado e não estuda esses assuntos. Então, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de 1989 são um dos servidores públicos militares. Os integrantes da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros Militar são servidores públicos militares do Estado. Tá? Servidores públicos militares do Estado. Deixa eu só fazer um esqueminha aqui. Né? Observação. O artigo 42 da Constituição Federal traz que os militares dos estados são os policiais militares e bombeiros militares. Tá? Deixa eu só colocar um númerozinho aqui. E já era. Tá bom? São servidados registros e estatutos próprios. Que estatuto é esse, Kelch? Puta que pariu. E agora? O estatuto é esse. Lei 10.900, que é o estatuto do RS. Tá? Essa aqui é referida. Ok? Voltando. Já vou no conteúdo. Né? Estatutos próprios em lei complementar. Aqui a banca poderia colocar, quando se trata de Constituição Federal, Constituição Estadual e ordinária, observar o seguinte: uma remuneração especial de trabalho que exceder a jornada de 40 horas semanais e outras vantagens que a lei determinar. Acesso a cursos ou concursos que signifiquem ascensão funcional, independentemente de idade e estado civil, regime de dedicação exclusiva, ou seja, só pode exercer aquela atividade, mas a emenda constitucional de número 101/2019 permite com que os militares tenham aquela questão de acumulabilidade de cargos públicos prevista lá no artigo
37 da Constituição Federal. Pausa. Puxa vida, Kelch, mas agora tu me deu um nó. O que que eu levo para a prova? Vamos lá. Se a questão perguntar. Mesma coisa nós vamos usando para outros dispositivos que mais adiante eu vou falar. Se a Constituição perguntar, conforme a Constituição do Estadual, né, são direitos dos militares estaduais, né? Aí vocês vão ver ali os seguintes itens. Aí tem que atentar para o comando, o que é pedido. Ali se pedir aqui, ó, regidos por estatutos próprios estabelecidos em lei complementar. Observado o seguinte: se pedir conforme a Constituição Estadual, nós temos que lembrar que é um regime de dedicação exclusiva nos termos da lei, ressalvado o na Constituição Federal. Link, artigo 37, 16, CF, artigo 38, CF, tá? Que são ali a questão e ali no 38 fala da questão de elegibilidade, mas o militar tem uma peculiaridade, que daí eu deixei de propósito que eu não coloquei ainda, e no caso da eleição do ME militar estadual, ver o artigo 14 CF e associar com mais de 10 anos, reserva automática, tá? E menos de 10 anos, a atividade. Tá? Marcadinhos aqui para vocês. Esta praça é o efetivo serviço prestado à corporação. Estabilidade, 5 anos, corporação. Tá? Só um pouquinho. Beleza, gurizada? Então, lei complementar disporá, observado o disposto no artigo 42, parágrafo 1º da Constituição Federal. Essa aqui não tem prova, tá? Porque é um item linkando em outro, então não tem como fazer uma pergunta. Então, próximo item, lei complementar disporá sobre a promoção extraordinária de servidor militar que morrer ou ficar permanente inválido, tá? Em virtude de lesão sofrida em serviço, bem como praticar ato de bravura, tá bom? Aqui, gurizada, aplica aos servidores militares do Estado. Ali eu coloquei os itens ali conforme previa na Constituição Estadual, tá? 29, eu vou deixar aqui mais para uma leitura de vocês. Só que eu quero fazer um contraponto. Na Lei 10.990 diz que a licença maternidade é de 180 dias. Na Constituição Estadual de 120 dias. O que é o certo, Kelch? Atenta para o comando da questão. For conforme a Constituição Estadual ou se for conforme a Lei 10.990, tá bom? Vamos indo ali. Aqui não temos mais nada de detalhes para a nossa prova. Só que o artigo 37 que eu quero relembrar, que o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de quê? De aposentadoria, e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, ressalvar direito adquirido. O que acontecia? Antigamente tu tinha uma coisa no governo do estado, que nós vamos encontrar lá no artigo 70 da lei 10.990, que era a licença-prêmio, que depois passou a ser chamada de licença-capacitação, tá? A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Pausa. Enquanto era licença-prêmio, essa licença-prêmio era averbada pelo servidor, era colocada lá no órgão central de pessoal, e aqueles 3 meses contavam como 6. Então, lá na tua aposentadoria, tu iria diminuir 3 anos, né? Só nessa averbação das licenças-prêmio, tá bom? Vamos indo. Aqui, no artigo 38, traz que os servidores públicos vinculados ao regime próprio de Previdência Social do Rio Grande do Sul serão aposentados aos 62 anos de idade se mulher e aos 65 anos de idade se homem, observados tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar. Lembram que eu falei no início da aula da questão do aumento da idade? Eis o mistério da fé. Aqui é o motivo pelo qual provavelmente a idade na Brigada Militar não seja aumentada. Tu tem mais tempo de serviço ao Estado e isso é melhor para a administração, tá bom? Vamos indo, já estamos quase terminando a nossa primeira parte.
tá? Então, artigo 48, que lá no edital ele vai vir prevendo, Constituição Estadual, artigo 46 ao 48, dos servidores militares. Aí dentro ali tem aquela separação lá do artigo 47, que dá aquele monte de artigos da Constituição Estadual, que lá o pessoal não se dá conta que são aplicáveis aos militares estaduais e tem que voltar, tá bem? Mas eu já deixei tudo certinho. Então, a lei poderá criar cargos em militares correspondentes ao quê? Funções de confiança a serem desempenhadas junto ao governo do estado e aos presidentes da Assembleia Legislativa e dos tribunais estaduais, tá bem? Esses cargos em comissão, eles são de livre exoneração e livre demissão. Lembrando, livre nomeação, desculpa, e livre exoneração. Livre nomeação e livre exoneração, tá bem? Então, o detalhezinho é esse. Exoneração não é pena disciplinar, tá bem? Não temos mistério. O que nós vamos vendo até aqui? Eu já deixei marcadinho para os senhores, já lhes orientei como nós vamos estudando. Porque se não estudar agora, hoje é carnaval, 1º de março de 2025, camarão que dorme, a onda leva, aluno que não estuda reprova, aluno que não treina também reprova. Então, é uma soma de fatores, estudo e treino. Só passa quem estuda e em polícia só passa quem estuda e treina, tá bem? Vamos encerrando essa nossa primeira parte, os conceitos introdutórios, para sequencialmente nós já entrarmos no Estatuto dos Militares Estaduais, que é uma aula que eu divido em 3 partes, tá bom? Para facilitar a minha forma de ensinar e a tranquilidade de aprendizado de vocês, tá bem? Até a próxima parte.